Olá, eu sou a Marilza Juraski Ventura, sou do Grupo Fraternal Hilarion e mais uma vez estamos aqui para aprender e falar do Evangelho de Jesus. Que Ele nos cubra de bênçãos, que nos cubra com a sua luz. E Ele está conosco porque Ele dizia que quando houvesse um ou mais falando em seu nome, ali Ele estaria. Graças a Deus. E assim vamos falar do capítulo 78 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, escrito por Emmanuel. Verdades e fantasias. Emmanuel, já neste título, sugere que pensemos o que são verdades e o que são fantasias. Quando colocamos esta questão num nível espiritual, a verdade é algo sublime que eleva e só traz benefícios. E as fantasias podem sugerir muitas coisas: facilidades, superstições, tramas de ilusões, nada que seja sólido ou contingente. Vamos estudar este capítulo para entender um pouco sobre a lição que Emmanuel nos ensina. O versículo descrito nesta lição é de Jesus. Está em João, capítulo 8, versículo 45. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes? Tem um ditado popular que diz: a verdade dói. E pode doer sim. Às vezes preferimos ficar vivendo numa mentira porque sabemos que a verdade pode nos tirar da zona de conforto. A verdade pode pedir mudanças às quais não estamos muito dispostos a realizar. Às vezes temos dificuldade de conviver com a verdade. Nós vamos encontrar no Evangelho as 3 revelações. A primeira é sobre Moisés, que veio e trouxe tantas verdades e ensinamentos para o povo hebreu, que na época eram escravos dos egípcios. E não foi fácil. Então, quando o povo passava por dificuldades, questionavam Moisés e diziam que lá no Egito, como escravos, tinham de tudo. Foi uma mudança drástica, é verdade, mas foi para o crescimento moral e espiritual daquele povo. Temos esta tendência de reclamar e culpar os outros por tudo que nos acontece de ruim, e isto é algo que devemos mudar em nós, pois nós é que somos responsáveis por tudo que nos acontece. Então tivemos Jesus, a segunda revelação, que trouxe tantas verdades para nós, e na época muitos não tinham condições de entender o que a grandeza daquele Espírito tinha a nos revelar. E Jesus dizia: quem tem olhos de ver, veja, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E nos falou sobre o amor, caridade, perdão, desapego. Muito de nós estamos encarnando até hoje e conhecendo as verdades através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não aprendemos naquela época, então temos a oportunidade de aprender e colocar em prática na nossa vida agora. E como Jesus sabia das dificuldades do povo naquela época, prometeu-nos o Consolador, que viria através do Espírito da Verdade. Seria então a terceira revelação, o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Jesus disse que muitas verdades viriam depois. E a verdade, ela é luz que traz à tona nossas imperfeições. Tenhamos olhos de ver. Lidar com a verdade pede responsabilidade e disposição para a mudança. E continuando, no capítulo diz: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Pensando neste primeiro parágrafo, entendemos que as fantasias podem chamar muito mais a atenção da maioria das pessoas. Um exemplo que temos são os das mídias sociais de hoje. Muitos vídeos são colocados. Aqueles que falam de banalidades e futilidades são os mais vistos e aplaudidos. Recebem milhões e milhões de acessos, likes, curtidas e etc. Mas poucos se interessam por assuntos mais nobres, que elevam a alma, que educam e levam a um aprendizado significativo. Estamos aqui na Terra para aprender, crescer e elevar nosso espírito. Essa é a nossa missão maior.
angariar graus mais elevados na esfera evolutiva. Estamos aqui para crescer, para aprender. A Terra é a nossa grande chance, essa encarnação é a nossa grande oportunidade. Vamos aproveitá-la ao máximo. Crescer, aprender, estudar. Devemos evitar caminhos que não nos levam à renovação. É o vigiai e orai que nos ensinou Jesus tantas vezes em suas palavras. E continuando no capítulo diz: é comum observar-se, quase em toda a parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Podemos citar aqui os olhos e ouvidos moucos. Finjo que não vejo, finjo que não ouço. Aqueles que prometem caminhos fáceis, o uso da mediunidade para lucrar. É nisto que devemos tomar cuidado. São nestas pessoas que devemos tomar cuidado. A mediunidade é um dom de Deus que recebemos e devemos usá-la para o bem, nunca com o intuito de benfazer-se ou ganhar dinheiro ou bens materiais através dela. Aqui aprendemos com estas palavras de Emmanuel que muitas vezes somos enganados porque queremos ser o que não somos. As pessoas buscam o que não dá trabalho, o que não necessita de esforço. O importante aqui neste item é saber que devemos ficar atentos e evitar caminhos falsos, fáceis, que não nos levam à inovação. Devemos analisar os conteúdos do que vamos ver, do que vamos assistir, se realmente é algo sólido e significativo. Devemos evitar caminhos fáceis que não nos levam a ilusões. Allan Kardec diz que esses caminhos têm muito brilho, mas pouco conteúdo. E continuando, não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos para estes últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz e a punição implacável. A história nos conta tudo, nada fica escondido na face da terra. Muitos personagens que defendiam a reforma religiosa acabaram morrendo, sendo punidos implacavelmente. Isto porque defendiam o cristianismo, eram contra alguns absurdos da igreja, como a Santa Inquisição, por exemplo. O discípulo Pedro também acabou morrendo na cruz, de cabeça para baixo. Disse que não era digno de morrer como seu mestre, e então preferiu ficar de cabeça para baixo, uma vez que a vida dele, a sociedade da época, chegou à conclusão de que ele tinha que morrer, simplesmente porque levava avante o Evangelho de Jesus. Kardec foi um dos precursores da reforma do cristianismo. Em uma de suas encarnações foi queimado em Constança, fiel da verdade até o fim. E se formos analisar, tivemos muitos casos de espíritos que acabaram morrendo na fogueira, envenenados ou na própria cruz, como o nosso meigo Rabi da Galileia. E morreram assim drasticamente, somente porque traziam e faziam o bem, o amor, reformas religiosas e desejavam com todo o coração o crescimento espiritual do mundo. Mas aquela sociedade não tinha olhos de ver, não tinha ouvidos de ouvir. E Jesus acabou na cruz, mas o valor de suas mensagens está no conteúdo espiritual que elas trazem. Mas ocorreram muitas mudanças no decorrer dos tempos. José de Arimateia ficou preso por anos por ser fiel a Jesus. Esta história encontramos no livro Exilados por Amor, de Sandra Carneiro. Mas hoje não temos mais perseguições até a morte. Pelo menos isso, graças a Deus.
Chegará o dia que todos aprenderemos o valor do respeito, do amor ao próximo, o valor do santo evangelho de Jesus, e a violência não terá espaço no coração de nenhum homem. E continuando, tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. Então, novamente, vamos ressaltar que a mediunidade é um dom de Deus que recebemos e devemos usá-la para o bem, nunca com o intuito de benfazer-se ou ganhar dinheiro ou bens materiais através dela. São os caminhos fáceis já citados anteriormente. Vamos lembrar das palavras evangélicas quando nos alertam sobre os falsos profetas. Precisamos tomar cuidado com nossos atos, nossas palavras, nossas ações. Lembremos da lei de causa e efeito, pois tudo que fazemos, de bem ou de mal, nos afeta de alguma forma. Jesus falava de uma libertação que não era tão fácil assim. Falava da verdade que liberta, mas demanda esforço, trabalho, reforma, atitudes, mãos na massa. A questão da boina dicha, muitas vezes, há processo mediúnico. Não são espíritos superiores, não estão comprometidos com a verdade. Acontece abusos e charlatanismo. Paulo de Tarso dizia na segunda carta aos Coríntios que quando encaramos de frente nossas fraquezas e imperfeições, é aí que a gente cresce. Devemos nos autocriticar sempre, pois a autocrítica está na base da mudança real. E continuando os estudos do capítulo. No intercâmbio com a esfera individual, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. Os novos discípulos têm muitas vantagens de aprendizado, de conhecimento, e todos têm as informações a todo vapor, a todo momento, e têm condições de discernir o bem do mal. Paulo já dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí, continuando ainda, a técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. Devemos tomar cuidado para não insuflar nosso ego, nem deixar que ele seja insuflado por outras pessoas. Devemos tomar cuidado com as fantasias do mundo, que podem nos cegar nossa alma, cegar nosso espírito, cegar a nossa verdade. Sabemos realmente o quanto é difícil o serviço de iluminar as criaturas. Temos que nos esforçar e trabalhar muito em nossa reforma íntima para conseguir nossa evolução espiritual tão esperada. E quando eu digo que não é fácil, vamos citar o exemplo da escola de aprendizes do Evangelho que temos nos centros espíritas. Essas escolas nos levam a melhorar-nos por dentro, interiormente, nos levam à reflexão, nos levam a encarar as nossas verdades de frente e nos levam à mudança real e verdadeira. Mas não é fácil. São vários anos que você estuda, que você aprende, que você se dedica. Tem que realmente querer para que essa reforma seja feita de fato. Não é fácil, mas no final é compensador. Porque o que aprendemos na escola de aprendizes, levamos para a nossa vida. Levamos a todas as pessoas ao nosso redor, na escola, na nossa família, porque nós mudamos. E quando nós mudamos, nós somos o Evangelho vivo de Jesus. Não precisamos nos esforçar muito, porque com a nossa presença, com as nossas atitudes, nossos atos, nossas ações, as caridades que aprendemos a prestar, os serviços que aprendemos a fazer ao nosso próximo, tudo isso que aprendemos no Evangelho, a escola de aprendizes traz para nós. Então eu convido a todos que vão
no centro mais próximo da sua casa e faça a escola de aprendizes do Evangelho. É a melhor faculdade da vida. E continuando aqui, Emmanuel diz assim: nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Às vezes não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que muitas vezes estão à nossa frente. Precisamos sempre de reflexão e aprender a enxergar dentro de nós mesmos, muitas vezes, as verdades mais profundas que estão dentro de nós. E continua Emmanuel: mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Emmanuel, nesta lição, foi aquele professor mais enérgico, mas abriu nossos olhos e muito nos ensinou com suas palavras. Na realidade, precisamos desta firmeza amorosa que sentimos nesta lição. Que venham mais professores da nossa vida, sim, com essa firmeza amorosa, que querem o nosso bem, que querem que o nosso espírito se eleve, que sabe muito bem a hora de dar aquele puxão de orelha, para que possamos entender verdades que às vezes estão na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Que possamos sair da zona de conforto, que possamos sair do marasmo, né? E se encontrarmos pessoas assim que estão em depressão ao nosso lado, tudo, vamos levar a palavra da verdade. Às vezes é disso que essas pessoas precisam, das palavras de Jesus na vida delas. Sejamos o evangelho vivo de Jesus para todas as criaturas que estão ao nosso redor. É isso que Jesus quer e espera de nós. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estudar, aprender e passar adiante o Evangelho de Jesus. Desta vez pelas palavras de Emmanuel. Muito obrigada, que Jesus possa abençoar a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, meus amigos.